Graça e paz, meus irmãos, vocês que nos assistem, né, ao vivo, né, pelo nosso canal. Graças a Deus por essa tecnologia, né, graça e paz para você também, que de alguma forma, né, chegou nessa mensagem, que você também possa ser abençoado por ela, seja muito bem-vindo, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre uma reflexão que bateu muito no meu coração, né, durante todo o dia de hoje, né, e tem batido durante algum tempo, sobre o que nós estamos fazendo e como nós temos aproveitado o nosso tempo. Como nós temos aproveitado o nosso tempo com nossos filhos, com nossa esposa, com os nossos parentes, com os nossos avós, né, com todas as pessoas. Como temos aproveitado o nosso tempo dentro de casa também, né, em momentos que estamos ali a sós, tá? E sobremaneira como nós temos aproveitado o nosso tempo com Cristo. Quanto que nós temos dedicado o nosso tempo para Cristo. E a minha reflexão é, como é que eu estou aproveitando o meu tempo? E eu queria trazer esse mesmo sentimento para vocês. Como eu estou aproveitando o meu tempo? E nesse aspecto, eu quero convidar a todos vocês para que aproveitem o momento dessa mensagem. Para que vocês aproveitem esse tempo, nesse momento com Deus. Que de fato, né, nós não nos distraímos de qualquer outra coisa. Muitos acabam vendo esse culto pelo celular, outros através do computador. Mas que de alguma sorte a gente ignore um pouquinho notificações e se concentre nesse tempo com Deus. Hoje o pastor Daniel Barcelos vai trazer a palavra para a gente. Eu quero aproveitar esse momento para poder orar também pelo pastor Daniel. Senhor Deus, muito obrigado, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais essa quarta-feira, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Te peço, Pai amado, que use o teu servo, Daniel, Senhor Jesus, que tu possa falar, Pai amado, através dele, que teu Espírito Santo guie na mensagem de hoje, Senhor Jesus, que sejamos impactados por ela, Pai amado, que possamos sair dessa mensagem, Senhor Deus, diferente da forma que nós chegamos até ela, Pai amado, que nós possamos verdadeiramente aproveitar esse tempo contigo, através da tua mensagem, através da mensagem que o Senhor colocou no coração do pastor Daniel. Por isso, Pai amado, eu te louvo, eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Olá, eu gostaria de saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar com você sobre um texto das Escrituras que está em Atos, capítulo 8. E nós leremos a partir do versículo 4. Atos 8, de 4 a 8. E nós vamos meditar sobre o tema Marcas do Evangelho Verdadeiro. Não vamos falar sobre todas as marcas, vamos falar apenas das marcas que aparecem aqui neste texto. Algumas marcas do Evangelho Verdadeiro. Diz assim: Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Eu vou lhe pedir um pouquinho de pausa aqui, porque eu quero tirar o som do celular para evitar que ele seja inconveniente. Muito bem. Atos capítulo 8 descreve a ampliação do Evangelho quando ele sai de Jerusalém. Você nota que aqui o texto começa com a expressão entrementes. Quer dizer, nessa ocasião, no meio disso tudo, o que é que era isso tudo que estava acontecendo? De que é que o narrador aqui, o evangelista Lucas, que foi quem escreveu Atos, de que é que ele está falando? Ele está falando da perseguição que a igreja sofreu. O apóstolo Paulo, nessa época, não tinha se convertido ainda e era um feroz perseguidor da igreja. E ele entrava pelas casas e arrastava pessoas presas. E isso fez com que os crentes começassem a fugir de Jerusalém. E muitos fugiram. Praticamente só os apóstolos ficaram em Jerusalém. E aí diz que
que os dispersos iam por todas as partes, pregando a palavra. Filipe foi a Samaria, anunciou a Cristo. Havia muitos sinais da pregação de Filipe e grande alegria houve naquela cidade. O que é que esse texto nos ensina de marcas do verdadeiro evangelho? Por que é importante nós refletirmos sobre isso? Porque desde o dia da antiguidade, desde a época dos apóstolos, existe um evangelho falso, ou vários evangelhos falsos. Existe apenas um verdadeiro, mas existem muitos falsos. E o verdadeiro tem algumas marcas que nós podemos observar aqui nesta passagem. A primeira marca que eu quero refletir está aqui no versículo 4. Diz que os que foram dispersos iam por todas as partes pregando. Note que essa é uma marca importante. A mensagem do evangelho verdadeira, ela é pregada por todos os crentes. Ela não necessita de um grupo especial de pessoas para pregar, de uma elite religiosa. Não, qualquer crente pode pregar que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Deus ama as pessoas, que existe salvação em Jesus Cristo. Todos os crentes podem e devem pregar. Existe uma mensagem nisso daqui que qualquer crente pode levar. E é interessante que eles pregavam enquanto estavam sendo dispersos por causa da perseguição. Por que isso? Porque existem mensagens que nos fazem ter gosto de anunciar, ter alegria de anunciar. É aquela mensagem que nos motiva a sair contando para todo mundo. Como, por exemplo, quando nasce uma criança e a gente telefona dizendo: olha, nasceu o neném, nasceu o neném. Isso dá alegria. A história secular, a história do mundo, conta uma grande notícia que houve ali por volta de 500 anos antes de Cristo, exatamente 490 anos antes de Cristo. Os persas estavam tentando conquistar a Grécia e desembarcaram para conquistar a cidade de Atenas. E os atenienses foram então para tentar barrar o avanço persa. E se deu uma grande batalha na planície de Maratona. Os persas perderam. E a vitória dos atenienses foi significativa, muito grande. Só que existe um detalhe. Os atenienses lá da cidade não sabiam disso. Não sabiam o que estava acontecendo na planície. E eles estavam prontos para evacuar a cidade. As famílias deixaram suas trouxinhas, suas coisas prontas para correr e escapar, porque a cidade seria incendiada, os homens seriam mortos ou escravizados, as mulheres seriam violentadas ou escravizadas, as crianças também teriam padecer muito. Então eles estavam prontos para fugir. A dúvida era: fugimos ou não fugimos? E isso durante a batalha lá, enquanto a batalha estava acontecendo em Maratona. Os atenienses ganharam. E aí escolheram um rapaz lá, um soldado, que era um bom corredor, Filípides, para levar a notícia para a cidade. Olha, nós ganhamos, nós somos vitoriosos. E o Filípides correu então pouco mais de 42 quilômetros. Isso é que deu origem à corrida de Maratona. O Filípides se desgastou muito. Filípides se desgastou muito. Conta a lenda que ele não resistiu àquela corrida, de tanto que se empenhou, e acabou morrendo por causa do esforço que fez. Mas a mensagem foi dada. As famílias se tranquilizaram. A vida voltou ao normal. Nós também temos uma vitória para anunciar. Uma vitória muito grande. O diabo, nosso grande adversário, foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo. O pecado que nos escravizava não tem mais poder sobre nós. Foi vencido na cruz por Jesus. A morte foi vencida na ressurreição de Cristo. Essa mensagem também vale a pena ser anunciada. Eu lhe estimulo a anunciar essa vitória, a anunciar essa mensagem. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, ele fala assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E é interessante essa expressão, porque Paulo, ao falar aqui, ele está citando uma profecia de Isaías. Isaías profetizou lá
no seu livro, no capítulo 52, sobre a libertação do povo de Judá do exílio. E dizia assim, olha, as pessoas vão correr pelos montes anunciando isso. Quão lindos são os pés do que nos anunciam as boas novas. É uma maneira poética de falar de gratidão àquele que anuncia as coisas boas. Nós temos uma mensagem de libertação muito maior para apresentar. Nós somos livres da condenação, livres do pecado. Meu querido irmão, anuncie isso. Seja uma pessoa, como diria o apóstolo Paulo, de pé bonito. Não se esforce para ser uma pessoa de pé feio. Existem as pessoas de pés feios que só se encarregam de anunciar coisas ruins, que se ocupam principalmente nas redes sociais, teclando lá, olha que absurdo, veja que coisa horrível. E ficam mandando mensagem após mensagem assim. O fim do mundo está chegando. Ora, que coisa é essa? Anuncie boas novas, anuncie a libertação, anuncie a graça de Jesus, anuncie o perdão dos pecados, anuncie a vinda de Jesus, que vai nos levar para si. Essa é uma mensagem que vale a pena ser anunciada, que todos os crentes podem anunciar. Existe um outro aspecto nesse texto do verdadeiro evangelho. Note que diz assim, iam por toda a parte pregando a palavra, e Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Se a mensagem do verdadeiro evangelho é pregada por todos os crentes, essa mensagem é a mensagem que salva. Uma mensagem que é fiel à palavra de Deus, que fala daquilo que a Bíblia diz. Não são especulações do YouTube, mistérios, coisas que ninguém ouviu. Não, é aquilo que a Bíblia diz. Não são absurdos, não são cultos com práticas grotescas e espetáculos para criar efeitos, coisas que só causam assim para chamar a atenção e ficar prendendo as pessoas. E a cada semana tem que ser inventada uma coisa nova para poder manter a atenção das pessoas presas. Às vezes é beber óleo ungido, às vezes é beijar os pés do apóstolo ou da apóstola ou da patriarca, da matriarca, do patriarca. Às vezes é levar um leão para o púlpito. Sim, levar um leão para o púlpito, até isso já houve. O que é isso? Isso é querer criar espetáculo. Essa não é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus é que existe um Deus que é justo e santo e que todos irão prestar conta diante dele por causa de seus pecados. Porém, esse Deus que é justo e santo também ama as pessoas, também ama o ser humano e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é que é a mensagem verdadeira. E ela tem que ser anunciada assim. Existem pregadores que só falam de desgraceiras. Existem outros pregadores que só falam de autoajuda, um coitadismo, de afago do ego. Aqui nos Estados Unidos existe um pregador famoso e que está muito popular hoje em dia, chamado Joel Osteen, que ele declarou numa entrevista que na minha igreja não se fala de pecado. As pessoas já estão carregadas demais de problemas para a gente ainda falar sobre pecado. Ora, meu querido irmão, gente, como é que as pessoas vão saber que precisam de salvação se não for dito a elas que elas são pecadoras? Se não for dito que existe um Deus que é justo e santo? É como você querer incentivar uma pessoa a querer sair do seu quarto confortável no hotel e dizer para ela, olha, sai daqui, vamos lá para fora, porque lá fora é legal, e não diz para ela que o hotel está pegando fogo. Não, fala para ela que o hotel está pegando fogo, que existe um incêndio, que ela tem que sair. Este mundo vai passar por um incêndio terrível que é o juízo de Deus. E a única saída é a salvação que há em Cristo Jesus. E aqui tem a segunda parte da mensagem, que aparece aqui nesse texto. A segunda parte dessa marca do Evangelho. A mensagem que salva, ela é centralizada em Jesus Cristo. Hoje em dia fala-se muito de mensagens do Antigo Testamento. Isso é ótimo, é perfeito. Mas numa igreja, ou seja, num santuário religioso cristão, o centro tem que ser Jesus. Você pode falar da queda da muralha de Jericó.
Ótimo, mas você tem que acabar falando de Jesus Cristo. Você pode falar da abertura do Mar Vermelho, mas tem que acabar falando de Jesus. Você pode falar da travessia do Jordão, mas tem que acabar falando de Jesus. Você pode falar dos amigos de Daniel lá na fornalha de fogo ardente da Babilônia, mas tem que acabar falando de Jesus. Jesus é que é o centro do Evangelho. Este é o mandamento, falar de Jesus. E não ficar falando sobre coisas que são lindas, que são verdadeiras, mas não falar do centro da mensagem, que é Jesus Cristo. Este é que é o mandamento, falar sobre Jesus Cristo. Este é que é o exemplo bíblico. No dia de Pentecostes, quando estavam dizendo que aquelas pessoas estavam embriagadas e que é isso? E Pedro disse assim, olha, são 9 horas da manhã ainda, ninguém está embriagado aqui. Isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro então citou literalmente a profecia de Joel, mas acabou dizendo, isso aqui é o cumprimento do que está escrito acerca do Cristo, acerca do Messias, acerca de Jesus, porque Davi foi morto e a sua sepultura está entre nós até hoje, mas a Jesus Cristo ressuscitou. E aí Pedro engatou para falar de Jesus. Quando Filipe estava evangelizando a Samaria, Deus o mandou para ir para uma estrada lá perto, bem mais ao sul, e no caminho ele encontrou o eunuco da rainha de Candace. E aí ele perguntou, entendes o que lê? Ele estava lendo Isaías 53. E a Bíblia diz que a partir desse texto, Filipe apresentou Jesus Cristo ao eunuco. Quando Paulo estava em Atenas, Paulo não pôde falar nada do Antigo Testamento. Afinal de contas, lá em Atenas, eles não conheciam nada do Antigo Testamento. Conheciam do teatro grego. E Paulo então citou 2 vezes em Atenas autores de teatro grego. Era como se nós fôssemos falar em algum lugar e falássemos de música popular brasileira, citando trechos de música popular brasileira. Mas Paulo, depois de citar esses autores gregos, chegou em Jesus Cristo. Mesmo que você fale de música popular brasileira, você tem que chegar em Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo glorifica Cristo. Ele nos leva a pregar sobre Jesus. O Espírito Santo não aponta para si mesmo, aponta para Jesus. Uma terceira marca do Evangelho verdadeiro aparece aqui nos versículos 6 e 7, quando diz que Filipe operava sinais, expulsão de demônios, cura de paralíticos e coxos, ou seja, enfermos eram curados. Filipe estava pregando o evangelho e aí começou a se manifestar um endemoniado lá e ele repreendeu o demônio saiu. E aquilo causou espécie, ninguém nunca tinha visto aquilo em Samaria. Aquilo era uma coisa anormal, era sobrenatural. E aí Filipe viu pessoas enfermas e disse, olha, Jesus Cristo também cura. E orou pelos enfermos e eles foram curados. Meu querido irmão, você pode orar pelos enfermos também. Filipe não era um apóstolo. Filipe era um membro da igreja comum que acabou sendo eleito para ser um dos diáconos, mas ele era apenas uma pessoa cheia de graça de Deus para pregar o evangelho, como você também pode ser. E pregar o evangelho e orar pelos enfermos. Comece a orar, ore pessoalmente, ore por telefone, pelo celular, ore de alguma maneira e Jesus Cristo vai honrar o nome dele. Ele é o que cura, Jesus é o que cura. Esse é um sinal, uma marca do evangelho verdadeiro. A única coisa que você tem que lembrar, o único cuidado que você tem que ter é lembrar que os sinais são sinais. Ou seja, o sinal não é um fim em si mesmo. Ele não aponta para si. Quando você vai por uma rua e tem uma placa lá, digamos, de fundo amarelo, com uma seta preta indicando, você não fica olhando o sinal e dizendo, olha o sinal, que coisa esse sinal, é tão bem pintada essa seta. Você não diz isso. Você olha para onde o sinal está apontando e segue a orientação do sinal. As curas são sinais
que apontam para Jesus. Eles apontam para o fato de que Jesus pregou a verdade. Eles apontam para o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles apontam para o fato de que Jesus é o soberano. Eles apontam para o fato de que a igreja recebeu o poder de Deus, poder do Senhor Jesus, para expulsar demônios e curar enfermos. Busque os sinais de Deus. Ore pelas pessoas, faça com que a palavra de Deus se torne efetiva na sua vida. Isso é bom, eu lhe estimulo a buscar isso. Uma quarta e última marca que eu gostaria de abordar aqui está no versículo 8, quando diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Nós temos a mensagem que é pregada por todos os crentes, nós temos a mensagem que salva, nós temos a mensagem que aponta a Jesus, a mensagem que é confirmada por sinais e a mensagem que produz uma alegria que permanece. Sim, é isso que a palavra faz. Aquele eunuco da rainha Candace, a quem eu me referi ainda há pouco, que está aqui no próprio capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que após ouvir a mensagem do Evangelho e se converter, ele foi batizado e diz assim, e foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. É isso que acontece com quem tem o coração cheio da presença de Jesus. Alegria. Lá em Antioquia da Pisídia, houve uma intolerância religiosa muito grande quando os discípulos estavam pregando, quando Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho lá. Mas algumas pessoas se converteram e no meio daquela perseguição toda, Paulo teve que sair de Antioquia da Pisídia com Barnabé, mas a Bíblia diz que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Alegria pela presença de Jesus. O carcereiro de Filipe, após ouvir a mensagem de Paulo, lá de Paulo e Silas, que tinham estado presos, sido açoitados, depois Paulo falou da salvação para ele os levou para a sua casa, para a sua própria casa, e a Bíblia diz assim, pôs-lhes à mesa, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que coisa maravilhosa! A mensagem do Evangelho produz em nós uma alegria que só Jesus dá, uma alegria que só o Senhor tem para compartilhar conosco, uma alegria que o mundo não tem, uma alegria que não pode ser obtida por meio de piadas ou gracejos. Não adianta querer contar uma piada, aquilo é feito rápido. É como uma bala de açúcar para iludir a fome, aquilo não alimenta, aquilo dá um gostinho na boca. E às vezes ainda existe bala dietética que dá um gostinho na boca e nem sequer caloria tem. Que nem essas piadas do mundo. Uma alegria falsa, superficial, que não entra no coração. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu sou convertido, mas eu não consigo sentir alegria. Talvez você esteja muito preocupado com alguma coisa. Talvez você não tenha tomado posse do perdão de Deus na sua vida. Talvez você esteja muito preocupado com coisas deste mundo. Não, abra o seu coração para a alegria de Deus. Deixe o Espírito Santo entrar em você, lhe encher da alegria espiritual. O profeta Isaías, ele reproduz uma coisa que diz respeito a isso. Ele diz assim lá no capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como um noivo que se adorna, como a noiva que se enfeita com suas joias. Olha, talvez, é muito provável que você já seja uma pessoa casada, e você se lembra do seu casamento. Talvez você estivesse nervoso, mas se alguém dissesse assim, você quer desistir do seu casamento porque você está nervoso? Isso jamais passaria pela sua cabeça. Porque a alegria daquele momento era muito grande, muito maior do que qualquer nervosismo. É assim que é a salvação em Jesus. Uma alegria que suplanta todas as coisas. Uma alegria que enche nosso coração, que nos faz enfrentar dificuldades. Essa é uma marca do verdadeiro Evangelho. Que Deus encha seu coração de alegria.
Eu estou lembrando aqui agora de um ator chamado Bruce Marchiano. Bruce Marchiano, ele foi contratado para fazer o papel de Jesus no filme O Evangelho de Mateus, em 1993. E ele começou a refletir: como é que eu vou representar Jesus nesse filme? Porque você sabe que quando as pessoas representam nos filmes, elas têm que pensar qual é o tom que vão dar àquela personagem, não é? E Marchiano ficou, né? O Bruce Marchiano ficou pensando: como é que eu vou representar Jesus? E ele começou a orar sobre isso. Ele era crente. Ele começou a orar sobre isso. E começou a dizer: Senhor Jesus, eu preciso mais de ti, Jesus. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti para te representar. Como é que eu vou fazer isso? E orando, até que de repente começou a vir na mente dele a passagem lá de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 9, onde diz que Deus encheu o filho de mais alegria do que a todos seus companheiros. E ele começou a lembrar: Jesus era uma pessoa que tinha alegria. Jesus era uma pessoa que refletia satisfação íntima, refletia alegria. E aí ele lembrou de outra passagem de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, que diz que Jesus suportou todos os sofrimentos por causa da alegria que lhe estava proposta. Sim, alegria. Jesus ensinou aí o Bruce Marchiano fez um filme e ele deu a Jesus um tom mais alegre, mais sorridente. O filme ficou conhecido até como o Jesus Sorridente. Muito bem. E Jesus contou uma parábola que reflete isso. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, ocultou-o e, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Note que a alegria encheu o coração do homem nessa parábola antes mesmo dele ter comprado o campo, antes mesmo de pegar o tesouro. Era a convicção de que havia alguma coisa ali para ele. Essa é uma marca do verdadeiro evangelho. A alegria de Deus para a sua vida. Que Deus encha seu coração. Que Deus lhe abençoe para que você seja um representante do evangelho verdadeiro. O evangelho que não precisa de uma elite pregando. Você pode pregar, eu posso pregar, todo crente pode ser um pregador. O evangelho que é baseado na palavra de Deus e aponta para Jesus Cristo. O evangelho que é confirmado por sinais do poder de Deus. O evangelho que traz uma alegria transbordante. Que Deus lhe abençoe abundantemente. Amém.